Depois da morte, o que a Bíblia diz sobre a existência após a morte? Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um dos temas mais profundos e importantes que existem. O que acontece depois da morte? Esta é uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Uma questão que toca o coração de cada pessoa, independentemente de sua cultura, religião ou posição social. Antes de começarmos nossa reflexão, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a levar esta palavra abençoada para mais pessoas que precisam ouvir sobre a esperança que temos em Cristo Jesus. E não se esqueçam de compartilhar este conteúdo com seus familiares e amigos, pois nunca sabemos quem pode estar passando por um momento difícil e precisa desta mensagem de esperança. Deixem também seus comentários ao longo do vídeo ou ao final. Contem para nós o que vocês pensam sobre a vida após a morte. Tem alguma dúvida específica sobre este assunto? Já perderam alguém querido e gostariam de uma palavra de conforto? Seus comentários são muito importantes para nós, pois através deles podemos entender melhor as necessidades de vocês e preparar conteúdos cada vez mais relevantes. A realidade universal da morte. A morte é a única certeza que todos nós compartilhamos. Desde que nascemos, caminhamos inexoravelmente em direção a ela. Eclesiastes 3, versículo 2, nos lembra que há tempo de nascer e tempo de morrer. Esta é uma realidade que não podemos evitar, negar ou adiar indefinidamente. Por isso, é fundamental que entendamos o que a palavra de Deus nos ensina sobre este momento crucial de nossa existência. Muitas pessoas preferem não pensar sobre a morte, como se ignorá-la pudesse fazê-la desaparecer. Outras vivem com medo constante, sem saber o que esperar do além. Há também aqueles que creem em diferentes teorias e filosofias sobre o que acontece após a morte. Mas hoje, queridos irmãos, vamos nos firmar unicamente na autoridade das Escrituras Sagradas, pois ela é a nossa única fonte confiável de verdade sobre este assunto. Gostaria que vocês comentassem como vocês lidam com o pensamento sobre a morte. É algo que os assusta ou que enfrentam com paz? Compartilhem conosco suas reflexões, pois isso pode ajudar outros irmãos que estão assistindo. O que não é a morte, segundo a Bíblia? Antes de falarmos sobre o que a morte realmente é, precisamos esclarecer alguns equívocos comuns. A Bíblia nos ensina claramente que a morte não é. Primeiro, a morte não é o fim da existência. Muitos pensam que quando morremos, simplesmente deixamos de existir, como uma vela que se apaga. Mas Jesus nos ensina em João 11, versículos 25 a 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Estas palavras poderosas de nosso Senhor deixam claro que existe continuidade após a morte física. Segundo, a morte não é um sono eterno sem consciência. Algumas pessoas acreditam que após a morte entramos em um estado de inconsciência total até o dia da ressurreição. Porém, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, versículos 19 a 31, onde vemos claramente que ambos mantinham sua consciência após a morte. O rico estava consciente de seu sofrimento e Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão. Terceiro, a morte não é reencarnação. Hebreus 9, versículo 27 é muito claro. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há na Bíblia qualquer ensino sobre múltiplas vidas ou a possibilidade de voltar à Terra em outro corpo. Deixem nos comentários. Vocês já ouviram algumas dessas ideias equivocadas sobre a morte? Como vocês respondem quando alguém apresenta essas teorias? Vamos construir juntos uma discussão saudável e fundamentada na palavra.
A natureza bíblica da morte. Para compreendermos adequadamente o que acontece após a morte, precisamos primeiro entender a natureza do ser humano segundo as Escrituras. Gênesis 2, versículo 7, nos ensina que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem é composto de duas partes essenciais: o corpo material, formado do pó da terra, e o espírito ou alma, que é o sopro de vida dado por Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, menciona espírito, alma e corpo, mostrando a complexidade de nossa natureza. Quando ocorre a morte física, há uma separação entre estas partes. A separação na morte. A morte, biblicamente falando, é uma separação. Tiago 2, versículo 26, nos diz que, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo retorna ao pó, conforme Eclesiastes 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Mas o espírito retorna a Deus, como nos ensina Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esta separação não significa destruição da personalidade ou da consciência. O espírito humano, criado à imagem de Deus, possui natureza eterna. Por isso Jesus pôde dizer ao ladrão na cruz, em Lucas 23, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Comentem conosco. Essa explicação sobre a natureza da morte os ajuda a entender melhor o que acontece neste momento? Há algo específico que gostariam que eu esclarecesse melhor? O estado imediato após a morte. Uma das perguntas mais frequentes que recebo é: pastor, o que acontece imediatamente após a morte? Para onde vai nossa alma? Esta é uma questão muito importante, especialmente quando perdemos entes queridos e desejamos saber sobre o bem-estar deles. Para os justos, presença com Cristo. O apóstolo Paulo nos dá uma resposta clara em 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Mas temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo deixa claro que para o cristão, estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. Esta é a bendita esperança daqueles que morreram em Cristo. Em Filipenses 1, versículos 21 a 23, Paulo expressa seu dilema. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O partir e estar com Cristo indica que há uma transição imediata para a presença do Senhor. Não há período de espera inconsciente ou purgatório, como algumas tradições ensinam. O ladrão na cruz recebeu a promessa de que hoje estaria com Jesus no paraíso. Para os ímpios, separação de Deus. Infelizmente, nem todos têm o mesmo destino. Jesus, na parábola do rico e Lázaro, mostra que existe também um lugar de tormento para aqueles que rejeitaram a Deus. Em Lucas 16, versículos 22 a 24, lemos: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esta passagem nos mostra que existe consciência após a morte, tanto para os salvos quanto para os perdidos. Há uma divisão clara.
Os justos vão para o consolo na presença de Deus, enquanto os ímpios enfrentam separação e tormento. Irmãos, deixem suas impressões sobre esta parte da mensagem. Como vocês se sentem sabendo que existe esta realidade dupla após a morte? Isso os motiva a compartilhar o Evangelho com mais urgência? A ressurreição dos mortos. Embora o espírito dos salvos esteja imediatamente com Cristo após a morte, este não é o estado final. A Bíblia nos ensina sobre uma gloriosa ressurreição que está por vir. Esta doutrina é fundamental no cristianismo e nos diferencia de muitas outras religiões. A ressurreição de Jesus, fundamento da nossa esperança. Toda a nossa esperança na ressurreição está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Paulo argumenta em 1 Coríntios 15, versículos 12 a 20. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus não apenas ressuscitou, mas sua ressurreição é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Ele é as primícias, ou seja, o primeiro fruto de uma grande colheita de ressurreições que está por vir. A promessa da nossa ressurreição, Jesus prometeu claramente em João 6, versículos 39 a 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta promessa se repetirá por mais 3 vezes no mesmo capítulo, versículos 44 e 54, enfatizando sua importância e certeza. Nossa ressurreição não é uma possibilidade, mas uma promessa garantida pela própria palavra de Cristo. A natureza do corpo ressurreto. Paulo nos explica em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44, a natureza do corpo ressurreto. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo ressurreto será incorruptível, não sujeito à deterioração. Glorioso, refletindo a glória de Deus. Poderoso, sem as limitações atuais. Espiritual, perfeitamente adaptado à vida eterna. Filipenses 3, versículo 21, nos diz que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos, como vocês imaginam que será ter um corpo ressurreto? Que aspectos desta promessa mais os emociona? Compartilhem conosco suas expectativas sobre a ressurreição. O juízo final. A Bíblia ensina claramente que após a morte e ressurreição, todos nós compareceremos diante de Deus para o juízo. Este é um tema sério que não podemos ignorar ou suavizar. A universalidade do juízo. 2 Coríntios 5, versículo 10, nos adverte: porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos, sem exceção, passarão pelo juízo de Deus. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, descreve o juízo final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O critério do juízo. O juízo será baseado em dois elementos principais: nossas obras, que revelam a realidade da nossa fé. Se nosso nome está no livro da vida, que representa nossa relação com Cristo. É importante entender que não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam se nossa fé é genuína. Efésios 2, versículos 8 a 10 esclarece: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Dois destinos eternos. O resultado do juízo levará a dois destinos eternos distintos. Para os salvos, Jesus dirá conforme Mateus 25, versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para os perdidos, a sentença será terrível, como descrito em Mateus 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, este tema do juízo os faz refletir sobre suas próprias vidas, como vocês se preparam para este encontro com Cristo. Deixem seus comentários, pois é importante que conversemos sobre este assunto com seriedade e amor. O céu, nosso destino eterno. Para aqueles que estão em Cristo, o destino final é o céu, também chamado de Nova Jerusalém ou Novos Céus e Nova Terra. Este é um tema que enche nosso coração de esperança e alegria. A realidade do céu. O céu não é apenas um conceito abstrato ou simbólico. Jesus falou dele como um lugar real. Em João 14, versículos 1 a 3, ele nos consolou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A descrição bíblica do céu, Apocalipse 21 e 22, nos dão a descrição mais detalhada do céu. Um lugar de comunhão perfeita com Deus. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles como o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Um lugar sem sofrimento, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Um lugar de adoração eterna. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse 7, versículo 15. Um lugar de atividade e propósito. Não seremos ociosos no céu. Apocalipse 22, versículo 3, diz que os seus servos o servirão. Haverá atividades significativas e eternas. A beleza indescritível. Paulo nos diz em 1 Coríntios 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A realidade do céu excede nossa capacidade atual de compreensão. As descrições bíblicas, usando ouro, pérolas e pedras preciosas, são tentativas de nos dar uma ideia da beleza e glória que nos espera, mas a realidade será infinitamente superior. Queridos irmãos, o que vocês mais esperam experimentar no céu? Que aspecto da vida eterna mais os emociona?
Contem para nós nos comentários quais são suas expectativas sobre o lar celestial. O inferno, a realidade do juízo. Por mais difícil que seja abordar este tema, a fidelidade às Escrituras nos obriga a falar também sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, mostrando a seriedade desta realidade. A realidade do inferno. O inferno não é um mito ou uma metáfora, mas uma realidade terrível descrita por Jesus Cristo. Em Marcos 9, versículos 43 a 48, Jesus disse: "E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares coxo na vida do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga." As características do inferno. Segundo as Escrituras, o inferno é caracterizado por separação eterna de Deus. 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, fala de eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Tormento consciente. A parábola do rico e Lázaro mostra consciência e sofrimento. Apocalipse 14, versículo 11 diz: "A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite." Fogo eterno. Mateus 25, versículo 41, menciona fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Duração eterna. Mateus 25, versículo 46, contrasta castigo eterno com vida eterna, usando a mesma palavra grega para a eternidade. Por que Deus permitiria o inferno? Esta é uma pergunta que muitos fazem. A resposta está na justiça e santidade de Deus. O inferno é a consequência natural da rejeição a Deus. 2 Pedro 3, versículo 9, nos lembra que Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O inferno existe porque Deus respeita nossa escolha de rejeitá-lo. Romanos 1, versículos 24, 26 e 28 mostram que Deus entrega às pessoas as consequências de suas escolhas. O inferno é, em certo sentido, Deus respeitando a decisão humana de viver sem ele. Irmãos, sei que este é um tema pesado, mas como vocês acham que devemos abordar esta verdade bíblica? Como equilibrar o amor de Deus com sua justiça? Deixem suas reflexões nos comentários. Como ter certeza da salvação? Diante de tudo o que estudamos sobre a vida após a morte, surge a pergunta mais importante: como posso ter certeza de que meu destino eterno está seguro em Cristo? A base da salvação. A salvação não depende de nossos méritos ou obras, mas unicamente da graça de Deus através de Jesus Cristo. Romanos 3, versículos 23 a 24 nos ensina: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus." João 3, versículo 16 declara: "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Os passos da salvação. Para ter certeza da salvação, precisamos reconhecer nosso pecado. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Crer em Jesus Cristo. João 1, versículo 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Confessar Jesus como Senhor. Romanos 10, versículos 9 a 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nascer de novo. João 3, versículo 3. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A certeza da salvação, 1 João 5, versículo 13, nos dá a base da certeza. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. As evidências de uma salvação genuína incluem amor por Deus e pelos irmãos, 1 João 4, versículos 7 a 8, obediência à palavra de Deus, 1 João 2, versículos 3 a 6, vitória sobre o pecado habitual, 1 João 3, versículo 9, testemunho do Espírito, Romanos 8, versículo 16. Queridos irmãos, vocês têm certeza da salvação? Se não têm, este é o momento de acertar sua vida com Deus. Se já têm, como essa certeza transforma a maneira como vocês encaram a morte? Compartilhem conosco seus testemunhos. Implicações, práticas para a nossa vida diária. O conhecimento sobre a vida após a morte não deve ser apenas teórico, mas deve transformar completamente nossa maneira de viver aqui na Terra, vivendo com perspectiva eterna. Colossenses 3, versículos 1 a 2, nos exorta: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando temos clareza sobre nosso destino eterno, nossas prioridades se reorganizam naturalmente. As coisas temporais perdem importância excessiva, enquanto as eternas ganham o valor devido. Urgência na evangelização. Sabendo que existe um céu real e um inferno real, como podemos ficar calados sobre o Evangelho? 2 Coríntios 5, versículo 11 diz: assim, pois, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Nossa compreensão sobre a eternidade deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com urgência, investir em missões e evangelismo, viver de forma que outros vejam Cristo em nós, interceder pelos perdidos, conforto na dor da perda. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18 nos oferece consolação. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Por isso, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nossa esperança na ressurreição transforma o luto. Não choramos como aqueles que não têm esperança, porque sabemos que a separação é temporária. Santidade de vida. 2 Pedro 3, versículos 10 a 11 nos questiona: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A expectativa da eternidade deve nos motivar à santidade, generosidade e desprendimento. 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19, ensina os ricos a serem ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, entesourando para si mesmos sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Sabendo que não levaremos nada material conosco, devemos usar nossos recursos terrenos para fins eternos. Como estas verdades sobre a vida após a morte têm mudado sua maneira de viver? Que mudanças práticas vocês fizeram após compreender melhor estes ensinamentos? Contem para nós nos comentários. Palavras de encorajamento e esperança. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de nossa reflexão sobre este tema tão importante. Quero deixar algumas palavras finais de encorajamento e esperança para todos vocês, para aqueles que têm certeza da salvação. Se vocês já receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, alegrem-se,
vocês têm a mais gloriosa esperança que existe. A morte não é o fim, mas o início de uma existência infinitamente melhor na presença do nosso amado Salvador. Lembrem-se das palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Para aqueles que têm dúvidas. Se vocês ainda têm incertezas sobre sua salvação, não deixem este momento passar. Deus os ama tremendamente e deseja que vocês tenham certeza do perdão e da vida eterna. Jesus está chamando vocês hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Para aqueles que perderam entes queridos, se vocês estão passando pela dor da perda de alguém querido, meu coração se compadece de vocês. Mas lembrem-se da promessa de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Se seu ente querido morreu em Cristo, vocês se encontrarão novamente. A despedida é temporária, o reencontro será eterno. E nesse reencontro não haverá mais separação, dor ou morte. Oração e chamado à decisão. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por nos revelares através da Tua palavra as verdades sobre a vida após a morte. Obrigado pela esperança que temos em Cristo Jesus, que venceu a morte e nos abriu o caminho para a vida eterna. Senhor, se há alguém assistindo este vídeo que ainda não Te conhece como Salvador pessoal, toca em seu coração agora. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que eles possam reconhecer sua necessidade de salvação e se entregar completamente a Jesus. Para nós, que já somos Teus filhos, ajuda